Provérbios 15, de 1 a 4, para ver como as nossas palavras são a água que regam o jardim da nossa própria alma e regam o jardim da alma das outras pessoas. Pode ler, por favor, Ana Lu. Então, Provérbios 15. Uma resposta amável calma a cólera. Uma resposta violenta excita a mais. A língua dos sábios embeleza a sabedoria. Da boca dos insensatos jorram tolices. Por toda a parte, o olhar do Senhor observa tanto os bons como os maus. A palavra reconfortante é a árvore da vida. A palavra perversa fere profundamente. É até o 4, né? Até o 4. Uhum. Está muito diferente da sua. A minha está em espanhol, né? A minha fala, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espírito. Então, termina falando que a perversidade da língua é quebrantamento do espírito. Então, já é um aviso que tudo isso que está falando do interno de nós, do espírito, da alma. Não está falando do corpo. Ainda que a gente fale com a língua, corpo, a gente escute com o ouvido, que é corpo, mas chega no interior nosso, no nosso espírito, na nossa alma. Então, vamos lá para o versículo 1, que fala que a palavra blanda, em espanhol, uma palavra amável, ela tira a ira, ela tira, abate, aplaca o furor. Mas uma palavra dura, uma palavra áspera, que é uma resposta violenta, ela suscita a ira, ela faz subir o furor, faz a coisa ficar ainda pior. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que as palavras que saem da nossa boca, elas têm efeitos. Por que elas têm efeitos? Porque elas regam a alma da gente. E nesse caso, do primeiro versículo, ela está regando a alma de outra pessoa e produzindo um fruto no jardim da alma da outra pessoa, que pode ser um fruto de acalmar, de tirar a ira, desviar o furor, ou pode ser um fruto de piorar, de fazer aparecer, intensificar a ira e o furor. Então, é um fruto positivo e um fruto negativo, um fruto bom e um fruto mau. Depende do quê? Depende de que água nós usamos para regar o jardim da alma da outra pessoa. Uma água que é suave, amável, blanda em espanhol, ou uma água que é áspera, que é dura, que é uma resposta violenta. Então, a palavra que sai da nossa boca rega a alma da outra pessoa e imediatamente produz um fruto. É um fruto que não precisa esperar meses para amadurecer. Ele é rapidinho, um fruto bem rápido. Ou a pessoa vai ficar com mais raiva ainda, ou a pessoa vai se acalmar. Então, esse versículo, ele fala, na verdade, de morte e vida. Ele se encaixa com o versículo que está no capítulo 18 de Provérbios, no versículo 21. Você pode ler aí, Ana Lúcia? 18, 21? Não estou te escutando, que está fechado. Estava fechado. Tá. O pobre fala com súplicas, o rico responde com dureza. É no capítulo 18, Provérbio 18, 21. É 21, eu estava a ver o 23. Então é.
O capítulo é o 18, né? E o versículo é o 21, né? Uhum. A morte e a vida estão à mercê da língua. Os que com ela se deleitam sofrerão as consequências. Bem, em espanhol fala: La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nas duas versões diz que a gente vai ficar com a consequência. E a consequência pode ser morte e pode ser vida. Pois, também eu entendi isso, porque diz assim, né? Os que com ela se deleitam sofrem as consequências. Pode ser bom em sentido positivo, né? Assim, Pode ser positivo. Uhum. Consequência pode ser negativa ou positiva. Na vida do outro, na alma, no jardim da alma do outro, a consequência era se acalmar ou se enfurecer com a gente. Na nossa própria vida, a palavra que a gente fala, mesmo que a gente está falando para o outro, ela também rega a nossa alma. Toda palavra que sai da nossa boca, ou toda palavra que fica dando volta na nossa cabeça, mesmo que a gente não fale, mas está pensando nisso, ela é a água que rega o jardim da nossa alma. No caso do outro era acalmar ou irar mais a pessoa, no nosso caso é morte ou vida. Nós comemos do fruto da consequência das nossas palavras. E as nossas palavras produzem no jardim da nossa alma ou morte ou vida. E a gente vai ter as consequências, a gente vai comer esse fruto. Não dá para produzir fruto e não comer dele. A gente come daquilo que a gente produz dentro da nossa alma. Se a gente produz alegria, a gente come alegria. Se a gente produz tristeza, a gente come tristeza. Se a gente produz vida dentro da nossa alma com as nossas palavras, a gente come da vida. Se a gente produz morte com as nossas palavras dentro da nossa alma, a gente come da morte. E as palavras sempre produzem fruto, porque elas são a água que rega a alma. Não tem como falar e não ter uma consequência, falar e não ter um fruto, sempre produz. As nossas palavras, as nossas palavras, o que dizemos, constrói ou destrói, traz bênção ou traz maldição. Então a gente tem que ser consciente de que as nossas palavras estão sempre regando a nossa alma. Não importa se a gente falou de nós mesmos ou se a gente falou do outro. Saiu da nossa boca, rega a nossa alma, ou com morte ou com vida. Provérbios 10, 19. Você pode ler, Ana Lúcia? Capítulo 10, versículo 19. Versículo 19, né? Capítulo 10 e versículo 19. Isso mesmo. Quem fala muito cai, forçosamente no erro. É prudente saber moderar as palavras. É prudente saber moderar as palavras. Quem fala muito cai, na versão espanhola fala, nas muitas palavras não falta pecado. Se a gente fala demais, a gente acaba falando sem pensar. Por isso que é prudente moderar as palavras. Porque se a gente quer falar sempre palavra de vida, a gente tem que pensar para falar. Falar sem pensar vai acabar falando uma palavra negativa, vai acabar falando palavra que é uma água que rega para a morte. Isso falando na gente e falando do outro, as nossas palavras ou provoca ira, raiva ou provoca calma no outro.
Efésios 4:26. Você pode ler, Ana Lúcia? Efésios, eu não sei onde é que está. 4:26. Efésios está, deixa eu pensar, depois dos evangelhos, vem Atos, aí começa as cartas de Paulo, tem... É no Segundo Testamento. Uhum. Tem primeiro os 4 evangelhos, aí tem livro de Atos, aí começa Efésios. Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios. E qual é a carta aos Efésios? Efésios, capítulo 4, versículo 26. 26. Se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Gostei muito dessa versão. Não se deixe o sol se pôr sem ter dominado a sua irritação. Na versão espanhola fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, a sua irritação. Então, não é pecado ficar com raiva, ficar bravo, se irar. É uma reação natural do ser humano. Ira é um dos sentimentos que nós temos, igual alegria, medo, esperança, amor. Ira é um dos sentimentos, e foi Deus que criou os sentimentos, não é pecado se irar. O que a gente vai fazer com a ira é que pode ser bom ou ruim. Então, a gente precisa estar consciente. Por isso, a gente precisa se autoconhecer e cuidar da nossa saúde emocional, para estar consciente dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Se a gente não tiver consciente como eu estou me sentindo, é impossível controlar a irritação, controlar a ira, é impossível saber o que fazer se a gente nem sabe o que a gente está sentindo. É importante se autoconhecer, dar nome aos sentimentos, aceitar os sentimentos, que o sentimento, as emoções não são pecado. É a partir que a gente sente, é como que a gente vai reagir com isso, o que a gente vai fazer com essa emoção. Aí entra a nossa palavra. E aí entra que a palavra pode ser de vida ou de morte. Então, mesmo que a gente tiver que brigar com alguém, a gente tem que ser consciente, tomar cuidado do como falar. Eu fiquei irada com uma pessoa, eu vou ter que dizer alguma coisa para ela, eu provavelmente vou ter até que brigar, mas que tono de voz que eu vou usar? Que tipo de palavra que eu vou usar? Eu vou atacar a pessoa e falar que ela não presta, ou eu vou atacar a atitude, a ação dela, o que ela fez, o comportamento e não a pessoa. Então, eu vou falar contra o que ela fez ou eu vou falar contra ela? Aí que está a sabedoria de usar a palavra como fonte de vida e não como fonte de morte. Diferenciar. Fala, Ana Lúcia. Porque às vezes até pode ser um mal entendido, é assim, um mal interpretado. Podem estar duas pessoas, né? Posso estar eu e outra pessoa. E uma frase que foi dita para as duas, eu interpreto de uma maneira e fico ofendida, e fico lá, está irritada, e a outra pessoa fica pronto. Tranquila. Né, e é engraçado isso, né? Como a gente se sente, ou como a gente Interpreta capta. mesmo, como a gente sente, como a gente interpreta. Muito bom esse seu comentário, porque é verdade, às vezes nem é que a pessoa fez algo ruim para nós, às vezes é como nós vemos a situação. E de todo jeito, tendo a pessoa feito algo ruim ou não tendo feito, mas nós achamos, percebemos como algo ruim,
O jeito da gente falar pode piorar ou pode resolver, tanto para a pessoa como para nós mesmos, porque pode piorar dentro da gente, a gente pode se sentir muito mal e começar a se sentir ainda pior, cada vez pior, não ficar resolvido dentro de nós. Provérbios, capítulo 15, versículo 2. Vamos voltar lá para o Provérbios 15, que a gente está vendo. Eu vou ler em espanhol e você lê em português, por favor, tá? Tá bem. La lengua Eu. de los 15, capítulo 15, versículo 2. Uhum. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. É aquela parte. A língua dos sábios embeleza a sabedoria. Da boca dos insensatos jorram tolices. Exatamente. Aí mostra bem que está falando do jardim, porque embelezará, é o mesmo que adornará, florescerá. A língua dos sábios fará brotar a sabedoria, vai fazer nascer no jardim da nossa alma flores de sabedoria. Mas a boca dos tolos, dos nécios, falará tolices, loucuras. E isso não vai embelezar. É como jogar pedras num jardim, não vai ficar mais bonito. Vai fazer cair as flores, vai atrapalhar as raízes de crescer. Então, confirma que as palavras produzem, fazem brotar alguma coisa, tanto na alma do outro como na nossa própria alma. E como falar com sabedoria? Onde a gente encontra essa sabedoria para poder falar com palavras de sabedoria? Você pode ler no capítulo 9, por favor, Ana Lúcia? Capítulo 9, versículo 10. 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o que é santo é ter entendimento. Em espanhol fala, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santíssimo es la inteligencia. Mesma coisa, tá bem parecido. Onde que começa? Onde que a gente consegue começar a ter essa sabedoria para ter palavras sábias para falar? No nosso relacionamento com Deus. O temor é um extremo respeito a Deus. Então, como é? Que tipo de relacionamento nós temos? Indiferente? Nós temos um relacionamento com Deus de respeito? Nós temos um relacionamento com Deus de disputa? A gente fica disputando com Deus, vamos fazer a sua vontade ou a minha? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Um relacionamento de reverência, de respeito e de proximidade, porque não dá para respeitar quem não está nem perto da gente. Para mostrar respeito, a gente tem que estar perto da pessoa. Então, um relacionamento em que a gente está perto e que a gente mostra respeito. Se esse é o relacionamento que a gente tem com Deus, a gente começa a ter sabedoria e ter palavras sábias para regar nossa alma e regar a alma dos outros. Conhecer ao Santíssimo, conhecimento de Deus, quem é Santíssimo é Deus, é inteligência. Para ser inteligente, a gente tem que conhecer a Deus, saber que Ele é santo. Como? Tem que estar perto. Se a gente olha de longe alguém, a gente não vê se a roupa da pessoa está suja ou limpa. Tem que olhar bem de perto para ver se está limpo ou se tem alguma mancha. A mesma coisa com Deus, tem que ser um relacionamento íntimo, bem de perto, para a gente conhecer Ele como santo, para a gente ver
que não há nenhuma mancha em Deus, não há nada de escuridão ou de mancha ou de sujeira, que Ele é santo. E é esse relacionamento tão perto, a ponto de ver se tem alguma manchinha na roupa, de tão perto que tá, é isso que nos dá inteligência. Vamos ver mais como conseguir essa sabedoria. Em Provérbios, no capítulo 7, não, desculpa, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. 4, versículo 7. Sim. Acima de tudo, adquire sabedoria e conhecimento, ainda que te custem tudo o que possuis. Adquire sabedoria. Busca a sabedoria. Vai atrás de ter um relacionamento íntimo com Deus para conseguir a sabedoria. Com tudo que você tem. Você sabe ler? Então lê a palavra de Deus. Você tem internet e pode pôr uma Bíblia aí para falar e você escutar? Pois com o ouvido vai escutar a palavra de Deus. Você tem 5 minutos para você orar? Então vai orar, porque ali na comunhão, na intimidade com Deus está a sabedoria. Você tem tempo, você tem uma Bíblia para ler, você tem entendimento. Tudo que você tem, usa para adquirir a sabedoria. Pega todas as oportunidades que você tem de se relacionar bem de perto com Deus para adquirir a sabedoria. Capítulo 12, versículo 18. Por favor, Ana Lúcia. 12. 12 e 18. As palavras do charlatão são espadas que ferem. As palavras do homem sábio trazem remédio. Para a vida do outro, para o jardim da alma do outro, as nossas palavras ou ferem como espada ou curam como remédio, como medicina. Não tem meio termo. Não tem palavra neutra. Ou nós somos sábios, porque buscamos esse relacionamento com Deus e adquirimos sabedoria, e as nossas palavras curam a alma das pessoas que nos escutam, ou nós não somos sábios e as nossas palavras ferem as pessoas em volta da gente como se fosse uma espada. Esse é o efeito da água que sai da nossa boca quando rega a alma dos outros. Ou fere como espada, ou cura como um remédio. E a diferença é se nós temos sabedoria nas nossas palavras ou não. Mateus 12, 34. Você pode achar, Ana Lúcia? Lá no Segundo Testamento, primeiro livro. Mateus, qual é o... Capítulo 12, versículo 34. Mateus 12, versículo 34. Sim. Se eu não me engano, 34. Raça de víboras, como poderão vocês dizer coisas boas e se são maus? Cada qual fala daquilo que tem no coração. Às vezes a gente costuma dizer isso, não é? Agora nem sabia que estava na Bíblia, acho. Não... Pois é.
Cada qual fala Mas do eu disse assim, jeito, a né? pessoa está muito amargurada ou está muito... então é o que tem, né? É o É, que o que tem no tem coração. dentro é o que vai falar, exatamente. O que os frutos que estão nascendo no jardim da nossa alma, é disso que a gente vai dar de comer para as pessoas em volta. A gente não pode dar o que não está nascendo na alma da gente. Então, se na alma da gente está nascendo bem, a gente vai dar para o bem, para as pessoas em volta comer. Se na nossa alma está nascendo frutos maus, a gente vai dar o mal para as pessoas em volta da gente comer. E como que a gente enche a nossa alma, faz nascer na nossa alma frutos bons? Pois da mesma forma que a gente adquire sabedoria, com a palavra de Deus, que é a que rega o jardim da nossa alma, sempre com água de vida, com água que faz brotar fruto de vida e fruto de sabedoria. Aí Deus fala uma coisa para a gente que nos ajuda muitíssimo. Eu vou ler aqui que está em Tiago 1,5 e diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá abundantemente, sem, em espanhol é reproche, sem jogar na cara que você não tem. Ele dá em abundância e sem julgar, sem falar, ixi, você não tem sabedoria? Não. Ele dá abundantemente. Se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá abundantemente. Ele não dá só um pouco, ele dá muita sabedoria. Em Salmos 14, 1, É 14. capítulo 14, versículo 1. Os insensatos dizem para si mesmo, não há Deus. Todos se perverterão e fizeram coisas horríveis. Eu não sei se estou a ler bem. Leu bem. Perverteram Todos se perverteram. e Perverter fizeram. se tornar Ah, mal, né? Se tornar perverso. não há ninguém que faça o bem. Os insensatos dizem por aí. Não, dizem para si mesmos, não há Deus. Todos se perverterão e fizerão coisas horríveis. Não há ninguém que faça o bem. É Uhum. fácil assim, né? Né? É culpar assim, não, todos nós, né? Todos somos, não há Deus, então todos somos maus. Não há Deus quando a pessoa diz, não, Deus não existe. Todos se Por isso tornam mal. não há justiça, né? É como se, não há, a justiça não vem de Deus, né? Exatamente. Se nega a Deus, se perverte, quer dizer, apodrece. Vamos pensar no jardim da alma. Os frutos apodrecem, até as flores apodrecem, tudo apodrece. Quando a pessoa fala não há Deus, Deus não existe, os frutos dentro do coração dela começam a apodrecer. Perverter é sair do bem e entrar no mal. E não só com a própria pessoa, mas se pode perverter a outros, fazer que outros se tornem maus. Então, ou a gente se aproxima de Deus para adquirir sabedoria, ou a gente fala, não tem nada a ver isso de buscar Deus, eu posso ser bom por mim mesmo. Não consegue, se perverte, se desvia do bem e se torna uma pessoa má. Não tem como ser bom sem estar na presença de Deus, porque a vida vem de Deus, o bem vem de Deus, toda boa dádiva, todo que é bom vem de Deus, não há outra fonte de bem e de vida.
Por Vamos, isso não há como ser bom e ser mau ao mesmo tempo, né? É tipo, eu vou... tem outro versículo que fala assim: como podeis, a gente leu, né? Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Não dá. Ou a árvore dá bons frutos, ou a árvore dá frutos amargos, frutos que não são bons para comer, porque tem árvore, né? Frutífera, mas que é silvestre, que não se pode comer a fruta dela. Ou a árvore é boa para se comer, ou dá fruto que não se pode comer. A mesma árvore não pode dar um fruto bom e um fruto mau. Um fruto que alimenta e um fruto que é venenoso. Não tem como. Ou dá uma coisa ou dá outra. Vamos voltar para o capítulo 15 de Provérbios. Versículo 3. 3. Por toda a parte, o olhar do Senhor observa tanto os bons como os maus. Tanto fora como dentro. Não dá para viver uma vida fingida de ser bom. É o que você falou. Não dá para ser bom e mal ao mesmo tempo. Não dá para. Eu vou controlar muito o que eu digo, mas dentro de mim eu só estou pensando mal da pessoa. Eu odeio aquela pessoa, mas eu vou sorrir e só dizer palavras bonitas. É falso. Deus está vendo dentro de você e até as outras pessoas estão vendo que você está sendo uma pessoa falsa, uma pessoa cínica, que você não está falando o que você pensa. Não dá para enganar por muito tempo, para esconder por muito tempo o que está dentro da gente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vai chegar uma hora que vai escapar. Se não escapa com palavra, escapa até pelo olhar. Que a pessoa está dizendo uma palavra bem educada, mas todo mundo olha para ela e está vendo que ela está louca de raiva. Ou que ela não gosta nem um pouco. Não dá para se esconder. Não dá para fingir. Ou nós somos sábios e regamos a nossa alma e a alma dos outros com palavras sábias, ou regamos tanto a nossa alma como a alma dos outros, a nossa com água de morte e a dos outros com água de ira, de fúria. Não dá para fingir. Deus vê fora e dentro, e ao final, até as pessoas ao redor da gente também vê o que está dentro da gente, que a gente está tentando esconder. Vamos ler o versículo 4, por favor, Ana Lúcia. Do capítulo 15. Mesmo. Uhum. A palavra reconfortante é a árvore da vida. A palavra perversa fere profundamente. A palavra reconfortante, a palavra amável, produz vida, é uma árvore de vida, primeiro dentro da nossa própria alma. Toda palavra reconfortante que nós dizemos, seja para nós mesmos ou para outra pessoa, produz dentro de nós, faz nascer dentro de nós uma árvore de vida. Toda palavra perversa, malvada que a gente diga contra nós mesmos ou contra outra pessoa, quebranta o espírito, fere o nosso espírito, a nossa alma, começa a destruir o jardim que está dentro da nossa alma. Vamos ler em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. É 2:9, né? Sim. Da terra fez nascer toda a espécie de árvores que eram agradáveis à vista e dava bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre há duas árvores. Sempre a gente vai ter que escolher
Ou eu como da árvore da vida, ou eu como da outra árvore que traz junto o mal. Porque a outra árvore é o conhecimento do bem e do mal. Traz junto o mal, não tem como afastar. Então a gente vai ter sempre duas opções: comer da árvore da vida ou comer da árvore que traz o mal junto com ela. Dizer palavras de vida ou dizer palavras que traz o mal junto com ela. Sempre há duas opções, não há outra opção. Vamos voltar para o livro de Provérbios, no capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 18. A sabedoria é uma árvore da vida. Não, é uma árvore de vida para aqueles que a praticam. Felizes os que a alcançam. Muito bem, a sabedoria é a árvore da vida. Sabedoria é uma árvore de vida. A nossa escolha sempre vai ser comer da sabedoria, que é a árvore de vida, ou do nosso próprio entendimento, porque a outra árvore é conhecimento do bem e do mal. Ou eu como da árvore da sabedoria, que nós acabamos de ver que a árvore da sabedoria nós conseguimos na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, ou eu como do meu próprio conhecimento. E o meu próprio conhecimento traz o mal junto. Não tem como comer de nós mesmos e achar que vai trazer só o bem. O nosso próprio entendimento, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria inteligência sempre vai misturar esse mal com o bem que nós temos. Sempre vai trazer o mal junto. O único jeito de comer da árvore da vida é comer da sabedoria que nós alcançamos na comunhão, no relacionamento com Deus. Eu vou fazer aqui um resuminho dos pontos principais. Primeiro, as nossas palavras são água para regar a nossa alma e a alma dos outros, e elas têm poder de fazer nascer coisas. Uma palavra suave vai fazer nascer a calma no outro. Uma palavra dura vai fazer nascer a raiva, a irritação, a ira no outro. A língua, as nossas palavras, refletem o que está dentro da nossa alma, o que está dentro do coração. A gente só pode falar o que está lá escondido dentro da nossa alma. Deus vê tudo, o que está fora e o que está dentro. Não dá para enganar, não dá para esconder, fazer de conta. A língua pode dar vida, pode ser uma água que rega e faz nascer vida, ou a língua pode quebrantar, ferir o espírito, a alma, tanto a nossa como a dos outros. Qual é o segredo para escolher de qual árvore comer? Da vida ou do conhecimento do bem e do mal? O segredo é o temor do Senhor, o respeito profundo a Deus que a gente demonstra só de perto, tendo um relacionamento próximo, íntimo com Ele. Algum comentário, Ana Lúcia? É, porque a gente muitas vezes, eu estou a falar por mim, né? Que eu muitas vezes falo sem, né? É tipo a vontade, olha, a vontade que me... Não, e há uma parte, eu não sei qual foi, eu vi, porque o Tiago Rocha também fala muito disso, que há uma... Por isso é que nasceram os dentes, né? É como se fosse... Eu não sei Uma falar isso, grade para eu não parar a sei. língua, né? Você já viu isso? Ele falava em várias palestras sobre isso, né? Por isso é que a língua quer falar tudo o que lhe apetece, né? Sem a Uhum. gente, porque a gente reconhece, eu reconheço que depois assim,
não havia necessidade de eu estar a responder assim, ou Aham. usar aquelas palavras. E então, quando ele disse isso que é uma grade, né? Por isso é que foi criado, né? Nós somos perfeitos. Porque se não tivéssemos dentes, né? E muitas vezes mordemos a língua, né? Muitas vezes Muitas vezes. mordemos a língua. É E isso mesmo. então vou ver onde é que está isso, porque lá está. Aí manda E lá no às vezes há, grupo. Quando você achar, manda e lá às no grupo. vezes, há- porque às vezes há discórdias, como eu disse há bocado, às vezes há coisas, há mal-entendidos que a gente depois alimenta, né? Na nossa cabeça, assim, ela disse aquilo porque eu sou assim e gera ali uma. Alimentamos na nossa cabeça, é isso mesmo. E então as palavras, né, como disse, as palavras, isso, né, ou prejudica, eu quero ver, né, a partir de hoje, né, mas eu sei que sou um bocado assim, para os meus filhos e até que às vezes as respostas que me dão, as frases que me dizem, eu tenho que pensar bem, porque senão eu penso que aquilo é afetar-me, né? É tipo a prejudicar, e afinal até não, pronto, é só um comentário, né? É só Não é o que a pessoa está querendo dizer, nós que pensamos que é, né? Acontece mesmo. E a gente hoje em dia vê muitos comentários, né? Por exemplo, alguém que postou um vídeo, e há vários comentários que muitas vezes nem têm nada a ver com a situação que É verdade. tipo, é o que a pessoa sentiu, né? Porque O segredo é o relacionamento mais próximo possível com Deus. É o que enche o nosso coração aí não tem espaço para o que a outra pessoa disse ou deixou de dizer. Até podemos pôr na dúvida, assim, ou então lá está, é a discussão. Porque em Portugal também há um ditado, né? Diz, é falar que a gente se entende. Falando que a gente se entende, com certeza. Porque se a pessoa diz uma frase que não, pronto, que não gostou, assim, pode perguntar, mas por que é que disseste isso, né? Mas não, a pessoa responde logo com outra agressividade ou assim. Mas agora lembrei-me dessa coisa de haver esta grade. É muito bom isso. Muito bom. Muito bem, Ana Lúcia, obrigada por estar aqui, viu? Obrigado pela sua manhã. Prazer. Obrigado pela sua disponibilidade, né, de trazer essa que faz-nos abrir a nossa mente, né? É bom. A gente se vê no próximo sábado, tá bom? Tá bom. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, Para tchau. você também. Tchau, tchau.